Olá! Bem-vindos ao workshop sobre vulcões do Pacific Museum of Earth. O museu, assim como o resto da UBC, se situa nos territórios ancestrais e não ocupados dos povos Musqueam, e somos muito gratos por estarmos aqui. O museu está localizado na borda de Vancouver, então dá um pouquinho de trabalho para chegar até aqui. E mesmo quando você chega na UBC, somos bem difíceis de encontrar. A maior parte do museu se localiza nesse prédio mais antigo e é isso que está fotografado aqui embaixo. Essa é a nossa porta de entrada principal e esse é o meu escritório, de onde estou falando com vocês hoje. Temos algumas exibições satélite nesse prédio mais novo, que é bem na Main Mall, oposto ao Beatty Museu de Biodiversidade, o museu com o grande esqueleto da baleia azul. Somos o museu do Departamento de Ciências Terrestres, Oceânicas e Atmosféricas, que é o maior departamento dentro da Faculdade de Ciências aqui da UBC. E cobrimos um extenso território, figurativamente e literalmente. Temos cientistas atmosféricos, que são as pessoas que estudam a bolha de gás que envolve o nosso planeta, cientistas climáticos, que são pessoas que estudam padrões climáticos de longo prazo, temos engenheiros geológicos, pessoas que estudam como as várias estruturas embaixo da Terra são feitas. E essa é a doutora Kirsten Hodge, uma vulcanologista ou cientista de vulcões. Ela é a minha chefe e ela trabalha meio período para o museu, assegurando que eu faço meu trabalho e não incendeie tudo acidentalmente. Mas ela também ensina sobre vulcanologia ou, repetindo, ciência dos vulcões. Esse é o Yoshi, um de nossos estudantes de pós-graduação. Yoshi estuda como nuvens de carvão erupcionam de vulcões e sobem para o céu. Na medida em que aquelas nuvens de carvão e gás vão para a atmosfera, elas podem aquecer o planeta ou esfriar o planeta. Elas podem esfriar o planeta temporariamente e então aquecer o planeta a longo prazo. E às vezes, a diferença entre aquecimento ou esfriamento é tão simples quanto qual direção o vento estava soprando e em qual elevação na atmosfera. Ele gerenciou uma expedição muito legal que eu acredito que foi no Chile, onde ele estava muito animado. Ele passou algumas semanas naquele país, onde iria estudar um vulcão muito ativo. Infelizmente, assim que ele chegou lá, o vento aumentou e soprou um pouco de poeira no olho dele e arranhou severamente seu olho. Então, ele passou a maior parte da viagem parcialmente cego. E este é Kelly Russell. Ele estuda o quão fluídas as várias lavas e magmas são e o porquê disso ser importante. Ok, mas vamos entrar no museu. Nosso museu é dividido em 4 categorias principais. Nós temos a vida ancestral, ou os fósseis, o tesouro da Terra, ou gemas e minerais, nosso poderoso planeta, ou desastres naturais, e, finalmente, o Omniglobe. Mas, hoje estamos conversando sobre desastres naturais. Então, o que é um vulcão? Como definimos um vulcão? Bem, eu tendo a ser bem sem graça com a minha definição. Eu digo que um vulcão é uma rachadura na superfície da Terra. Mas a minha diretora, que ama vulcões, é um pouco mais poética. Ela chama os vulcões de uma janela para o centro do nosso planeta. Uma janela para o que está sob os nossos pés. Então, a Terra não é homogênea. A Terra tem muitas camadas diferentes. No centro do nosso planeta, nós temos o núcleo. Depois, vem o manto. E então, temos onde vocês e eu vivemos. A superfície da Terra, que é chamada de crosta. Agora vamos falar de... Sabemos bastante sobre a crosta, certo? Porque é onde nós vivemos. Então, vamos falar sobre o que está abaixo da crosta. Vamos falar sobre o manto. Do que o manto é feito? O que está lá embaixo? O que está sob a superfície da Terra? Agora, se vocês são como eu, vocês provavelmente vão dizer lava ou magma. Vocês vão dizer rocha derretida. Mas não é derretida. O manto é uma camada da superfície da Terra que está sob pressão intensa.
A superfície da Terra é muito, muito pesada. Pensem desta maneira. Se vocês tivessem uma montanha em cima de vocês, vocês estariam sob uma quantidade imensa de pressão, certo? Pressão faz umas coisas bem legais. Peguem suas mãos comigo e gentilmente as esfregue uma na outra. Legal. Agora, não vá mais rápido. Agora, eu quero que vocês apertem uma mão na outra, mais fortemente e ainda mais fortemente. Mais ainda e ainda mais. Ok, vocês podem parar. Agora imaginem. Vocês estão pressionando suas mãos com a pressão de uma montanha. Vocês não teriam mais mãos, vocês só teriam alguma fumaça, certo? Esta é a pressão que está sendo exercida na rocha, dentro do manto. Ela é super, super quente. É tão quente que ultrapassa seu ponto de derretimento. Ela quer derreter. Mas, quando as coisas derretem, elas expandem e ocupam mais espaço, ou elas contraem e ocupam menos espaço? Em geral, quando as coisas derretem, elas expandem. E esse é o problema com o manto. Não há mais espaço para ocupar. A rocha no manto ultrapassou seu ponto de derretimento, mas é forçada a permanecer rocha sólida. Então, é um sólido muito estranho. É um sólido que flui, assim como esta substância. Vocês a conhecem? É silly putty. É um sólido que flui. Eu consigo fazer uma bola com ela, como eu fiz aqui. Mas se dermos bastante tempo, ela vai naturalmente se amolecer e se achatar. E se eu esticar a silly putty? Se eu esticar a silly putty, ela vai esticar um montão, se eu fizer lentamente. Mas se eu de repente a despedaço, ela irá romper, como um sólido. Então, ela pode se comportar como um líquido, onde ela flui, ou pode se comportar como um sólido. É um sólido que flui. É uma substância bem legal. E isso é o que a rocha no manto também faz. Se tiver um movimento repentino, ela irá quebrar, como fez aqui. Mas, algumas vezes podemos ver nas rochas que chegam na superfície que ela foi esticada e que era maleável em algum ponto. O manto está sob uma imensa pressão e a rocha quer escapar e derreter. Se houver quaisquer rachaduras na crosta, a crosta não é uniforme e a rocha vai escapar e erupcionará para fora, como uma torre de perfuração de petróleo, certo? E novamente, a crosta está colocando pressão no manto. E se você tiver uma única quebra, a rocha irá disparar para cima e esguichará para fora, como o óleo fez aqui. E aí, nós temos um vulcão. Vamos dar uma olhada dentro de um vulcão. Vulcões, em seus corações, têm um compartimento de magma, que é uma piscina ou reservatório de rocha líquida. Essa rocha escapou do manto, escapou da pressão e é simplesmente um bolsão de rocha líquida, nas profundezas dentro da crosta. E então, você tem uma rachadura que leva até a superfície da Terra. Quando pensamos em vulcões, pensamos em montanhas. Isso é porque vulcões frequentemente constroem montanhas. Eles entrarão em erupção e derramarão lava, que se resfriará e formará rochas. Então, haverá um período de inatividade, onde não há erupções e haverá alguma erosão, que é quando a rocha se quebra naturalmente. E aí haverá outra erupção, onde mais rocha é criada. E aí um período de dormência, onde há mais erosão, e aí mais erupções. E se cortássemos um vulcão, iria aparecer um bolo de camadas. Agora,
Quando falamos sobre vulcões, frequentemente falamos sobre 3 estágios na vida de um vulcão. Temos o vulcão ativo, que é um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. E por qualquer momento, eu quero dizer com apenas algumas semanas de aviso, ou pode ser até alguns meses de aviso. Então, sua câmara magmática está cheia e ela está pronta para disparar aquele magma ou lava para cima e para fora do vulcão a qualquer momento. Também podemos ter um vulcão dormente, que são vulcões nos quais a câmara magmática está semi-solidificada. Não há caminho livre para o magma subir à superfície. Então, se quiser entrar em erupção novamente, terá que reabrir aqueles canais para a superfície. Isso será bastante trabalhoso. Então, não precisamos nos preocupar com aqueles vulcões tanto assim. Então, existem vulcões extintos, que são basicamente vulcões mortos. Toda a rocha líquida dentro daqueles vulcões se solidificou. Então, na realidade, não há nenhuma chance de que aqueles vulcões vão entrar em erupção. Pelo menos não que eu saiba. É tão inédito que não temos conhecimento de que algo do tipo já tenha acontecido. Ok, aqui está um vulcão extinto. Na verdade, o núcleo de um vulcão extinto. Aqui, nos arredores de Vancouver. Essa é uma câmara magmática congelada. É chamada de o chefe. E esse vulcão se encheu de magma e depois não conseguiu entrar em erupção. Ficou quieto por milhares ou mesmo milhões de anos, e aquela lava, lenta e vagarosamente, resfriou. Isso é o que estamos vendo aqui. Essa é uma câmara magmática. E então, com o passar do tempo, a parte de fora daquele vulcão se erodiu. A erosão levou embora, foi destruída pelas forças da natureza. E, novamente, isso é tudo o que resta hoje. Ok. Vamos dar uma olhada em 2 tipos de vulcões. Temos vulcões de escudo, como esse aqui no Havaí, e os estratovulcões, como esse aqui no estado de Washington, ao sul de Vancouver. Primeiro, vamos começar com os vulcões de escudo. O Havaí é lar de alguns dos vulcões mais altos da Terra. Acredito que o Havaí é, de fato, a montanha mais alta da Terra, se medirmos da base até a ponta. É que não pensamos que é um vulcão muito alto, porque a maior parte da montanha está coberta pelo oceano. Agora, assim como o nosso planeta, não é o mesmo indo para cima e para baixo. Temos essas camadas diferentes. Também não é o mesmo ao redor. A superfície da Terra, ou a crosta terrestre, é, na verdade, quebrada em muitos pedaços diferentes, chamados de placas tectônicas. O Havaí fica no meio de uma placa tectônica. Vocês vão reparar nestas flechas. As diferentes placas estão, na verdade, em constante movimento. O solo sob seus pés poderia estar se movendo nesse exato momento, tão lentamente que vocês nem perceberiam. E aqui temos o Havaí. Agora, a placa do Pacífico está localizada em cima de uma parte super quente do manto. Aquele pedaço de manto é tão quente que derrete e atravessa a superfície da Terra. Derrete e atravessa a crosta. Havaí é mais ou menos como uma barra de chocolate suspensa em cima de uma chama. Se vocês segurarem essa barra de chocolate em cima de uma chama, vocês vão obter um buraco, certo? Então, se vocês moverem a barra de chocolate, outro buraco vai aparecer. Bem, se obtemos um buraco na superfície da Terra, o que teremos? Um vulcão. Aqui temos as ilhas do Havaí. Reparem como elas estão quase que em uma linha reta. Aqui nós temos a superfície da Terra empurrando o manto para baixo. E temos esta primeira ilha, porque aquele local super quente está disparando para cima e derretendo um buraco na superfície do nosso planeta, nos dando um vulcão. Aí, a superfície da Terra se move. Aquele vulcão não está mais sendo alimentado por esse local quente que chamamos de hotspot. Mas o hotspot não se moveu. Ainda está disparando para cima. E aí, obtemos um segundo vulcão e uma segunda ilha. E então, a superfície da Terra se move.
Esses dois são movidos, mas novamente o hotspot fica no lugar. Então, obtemos um novo vulcão. Este fica dormente. E este vulcão antigo e ancestral, de mais ou menos 300 mil anos de idade, é extinto. Então, é chamado um vulcão de hotspot, um vulcão de escudo. Os vulcões que temos nesta parte do mundo são um pouco diferentes. E isso é porque aqui em Vancouver, na realidade, vivemos em cima de uma batida de carros mundial. Dois pedaços da superfície da Terra estão colidindo um com o outro. A minúscula placa Juan de Fuca está se chocando contra a muito maior placa norte-americana. Agora, a placa Juan de Fuca é uma placa oceânica, o que significa que está primariamente embaixo do oceano. Então, está encharcada, plena e completamente com água. Está arrastando aquela água para debaixo daquela camada de rocha superaquecida chamada de manto. Agora, o que vocês acham que acontece com a água quando aquecemos demais? O que vocês pensam que acontece quando aquela água desce para o manto? Ela ferve. Ela se transforma em vapor. Ela se transforma em gás. E aquele gás é misturado com a rocha que está escapando da pressão. Enquanto a rocha dispara para dentro dessa rachadura que está alimentando vulcões, ela tem a oportunidade de se expandir e derreter. Ela tem a oportunidade de se tornar um líquido. Então, nossos vulcões nessa parte do mundo são compartimentos de líquidos gasosos altamente pressurizados. Quando entram em erupção, eles o fazem de maneira muito dramática, muito exuberantemente. Aqui vocês podem ver parte daquele gás escapando. Vocês conseguem pensar em um container de líquido gasoso altamente pressurizado que vocês podem ter em seus lares nesse momento? Aqui tem um compartimento de líquidos gasosos altamente pressurizados. E o que acontece quando vocês liberam aquela pressão? Refrigerante ou soda. Quando você abre um refrigerante ou uma soda, especialmente se vocês chacoalharem primeiro, espalha para todos os lados. E isso é o que acontece com os nossos vulcões. Este é o Monte Santa Helena, um vulcão relativamente local. Ele fica no Oregon. Esta era a aparência da montanha antes de entrar em erupção em 1980. E assim é como ficou depois. Ela explodiu aproximadamente 1/3 da montanha. Minha família estava morando na cidade de Winnipeg, que é no centro da América do Norte quando essa erupção ocorreu. E recebemos cinzas e poeira dessa erupção a mais de meio continente de distância. Quando digo que estas erupções acontecem de maneira dramática e exuberante, estou falando sério. É de fato muito dramático. Quando eu digo que nossos vulcões são gasosos, eu quero dizer muito gasosos. Isto era lava, mas era lava muito próxima do seu ponto de solidificação. E estava tão próxima do seu ponto de solidificação que solidificou quase que imediatamente após sair do vulcão. Ela congelou tão rapidamente que todas as bolhas de gás naquela lava gasosa ficaram presas na rocha. Essa rocha é chamada de pedra pômice e é a rocha mais leve da Terra. É tão leve que flutua na água. E, novamente, isso é porque é cheia de bolhas de gás. Agora, se você deixar a mesma lava se desgaseificar, ou seja, se você deixar o gás escapar, vocês teriam rocha como essa. Ela é chamada de obsidiana. E é, na realidade, feita dos exatos mesmos materiais que a pedra pômice. A única diferença é que obsidiana veio de uma parte diferente da erupção. Um ponto na erupção onde a maior parte do gás havia escapado da lava. Seria como se vocês congelassem um refrigerante instantaneamente. Vocês aprisionariam todas aquelas agradáveis bolhas no gelo, certo? Mas se você abrir um refrigerante, deixe perder o gás e depois que você o congela, você obteria o gelo semelhante a esse material, certo? Ok, então vamos dar uma olhada nesses dois vulcões. Então aqui temos o nosso vulcão de escudo e aqui temos nosso estratovulcão.
Então, novamente, podemos ver como ambos são criados. Agora, nem toda lava é igual. Algumas têm alguns minerais diferentes, algumas têm gases diferentes, e algumas têm temperaturas diferentes. Algumas lavas são incrivelmente quentes, e algumas lavas estão a apenas alguns graus distantes de se solidificarem. Ainda é quente para vocês ou para mim, mas pensem o quão quente uma rocha tem que ser antes de se liquefazer, que derreta, ou seja, antes de uma rocha derreter. Quem vocês pensam que tem mais lava quente? Um vulcão de escudo ou um estratovulcão? Lembrem-se, um vulcão de escudo é alimentado por uma parte superaquecida do manto. Estratos vulcões são alimentados com lava que é misturada com água, que não é muito quente. Os vulcões havaianos produzem lava que é aproximadamente 2 vezes mais quente que nossos vulcões locais. E isso é muito importante. A temperatura afeta como a lava irá fluir. Ela afeta sua viscosidade. Esse é o termo que usamos. Vulcões de escudo produzem lava que flui muito bem. É bem viscosa, como água. E estratovulcões produzem lava bem pegajosa. Lava que apenas respinga para fora do vulcão e então gruda, mais ou menos como mel. E é por isso que esses vulcões têm formatos bem diferentes. O vulcão de escudo, que devo mencionar, tem esse nome porque aparenta um velho escudo romano. É um vulcão bem amplo, de baixa inclinação. Falando nisso, qual vulcão é maior? Um vulcão havaiano ou um vulcão de escudo? Na verdade, é o vulcão de escudo. É muito, muito maior. Essa foto foi tirada de muito mais longe, mas o estratovulcão é mais pontudo. E isso, novamente, é porque ele respinga a lava para fora. Aquela lava cai no lado da montanha e então se transforma em rocha sólida, onde novamente o vulcão de escudo tem lava que escorre e escorre e escorre para sempre. E é por isso que tem essa forma com baixa inclinação. Ok. Então, a temperatura realmente afeta a viscosidade. Água, novamente, tem uma viscosidade muito baixa. Então ela escorre, escorre, escorre. Enquanto algo como melaço tem uma viscosidade muito alta, é muito grudento. Se vocês já tentaram cozinhar com melaço ou mel, vocês sabem que ele é meio que escorre muito lentamente. Um truque que eu aprendi enquanto eu cozinhava com melaço é que, se você quer que ele escorra melhor, você tem que baixar sua viscosidade. Ou seja, coloque-o no micro-ondas um pouquinho, e aí ele serve muito melhor. E então, nossos vulcões de escudo apenas derramam por toda a parte. Onde estratos vulcões apenas meio que, puff, jogam sua lava para fora, e aí elas apenas se solidificam na beira da montanha. Então, novamente, viscosidade é muito importante para o quanto ela flui. Também é importante para quanto gás sua lava vai ter. Lembrem-se, vulcões podem ser gasosos. E meus vulcões locais, os vulcões nessa parte do mundo, têm a tendência a serem especialmente gasosos porque eles têm todo aquele vapor de água entrando na lava. Eles são gasosos por uma outra razão. A lava deles, o magma daqueles vulcões, tem uma viscosidade muito alta, como babosa. Observem essa babosa, com as bolhas nela, com o gás misturado nela. Vocês acham que essas bolhas irão escapar a curto prazo? Observem esse copo com água gasosa. Vocês acham que essas bolhas vão escapar logo? Quem vai perder suas bolhas primeiro? A aloe vera com alta viscosidade ou a água com baixa viscosidade? Vai ser a água com baixa viscosidade, certo? Então, estratovulcões tendem a ser muito gasosos e vulcões de escudo tendem a ter muito menos gás.
Na realidade, vocês podem ver, isso é rocha, é um basalto. E vocês podem ver basalto sendo criado aqui nessa imagem. Essas partes escuras são basalto. E se vocês olharem o basalto de perto, vocês podem ver, ele é também cheio de bolhas. As bolhas. Essa rocha se solidifica tão rapidamente que suas bolhas não têm a chance de escapar. E essa lava é tão espessa e viscosa que as bolhas ficam presas mesmo dentro da rocha líquida. Aqui está um vulcão da Indonésia. Sua aparência é simplesmente deslumbrante, vocês não acham? Esta lava azul é criada quando o gás rico em enxofre entra em ignição. O gás chega à superfície, chega ao ar. E porque está exposta à lava, é super quente. Então ele queima, e queima com uma linda cor azul ou roxa. Ok, vamos falar sobre os perigos dos vulcões. Viagens aéreas podem ser muito prejudicadas com vulcões. Vulcões estão colocando para fora imensas quantidades de gás e cinzas. Algumas cinzas vulcânicas são feitas do mesmo material que vidro. São cinzas ricas em sílica. Agora, esta cinza é super quente. Agora, aviões. Se eles voarem através de uma nuvem de cinzas, eles podem sugar aquela cinza superaquecida. E quando as partículas superaquecidas de cinzas entram em contato com as lâminas da turbina que estão fazendo o avião ir para frente, se aquela cinza entra em contato com as lâminas da turbina, ela vai resfriar instantaneamente e se grudar nas lâminas das hélices. E se você tiver demais dessa cinza superaquecida grudando nas lâminas da turbina, você não terá mais motores nas suas asas. Ao invés disso, você terá 2 blocos de vidro, e então seu avião cairá. Então, não é uma boa ideia. E porque essa cinza é feita do mesmo material que vidro, há, na verdade, uma nuvem de cinzas invisível muito maior saindo desse vulcão. Então, esses aviões têm que ser muito, muito cuidadosos para que não cheguem perto demais do vulcão. Vulcões podem ter um papel enorme no clima global. Eu estava dizendo antes que os gases que saem de um vulcão podem aquecer o clima global, mas algumas erupções vulcânicas podem liberar tantas cinzas e poeira que elas podem bloquear a luz do Sol, que está tentando entrar na atmosfera. Elas podem refletir luz do Sol e calor de volta para o espaço. Este é o Monte Pinatubo. E quando entrou em erupção na década de 1990, ele liberou tanto material na atmosfera do nosso planeta e bloqueou tanta luz solar na superfície da Terra que acreditamos que aquela erupção vulcânica foi responsável por uma queda de 2 graus na temperatura do planeta naquele ano. É incrível! Uma erupção vulcânica teve um impacto global. Mas, novamente, alguns daqueles gases poderiam, a longo prazo, aumentar a temperatura planetária. Se você vive perto demais de um vulcão, se você vive nas encostas de um vulcão, lembrem-se, aquela cinza de vidro pode descer e encobrir seu corpo, como o que aconteceu em Pompeia. Estas pessoas foram bombardeadas com aquelas minúsculas partículas de cinza superaquecidas. E então, ela fez moldes perfeitos de seus corpos, corpos que duraram até hoje. É muito lamentável, mas é incrível de se observar. E, novamente, há muitas cidades que são construídas bem nas encostas dos vulcões. Esta é Nápoles, na Itália, e é construída nas encostas do mesmo vulcão que fez isso a Pompeia. É só que as pessoas esqueceram que o vulcão estava lá. Novamente, algumas lavas estão muito perto de seu ponto de solidificação. Esta é uma bomba vulcânica. É um pouco de lava que foi arremessada de um vulcão como líquido. E então ela solidificou em pleno voo. É por isso que tem essa forma de gota de lágrima.
Lágrimas são líquidos que estão caindo da sua face, certo? Então, elas têm sua forma distinta. Este líquido se solidificou enquanto estava voando pelo ar e pegou essa forma. Se você fosse atingido por isso, iria ser bem dolorido e poderia até matar você. Então, você não iria querer ser atingido por uma bomba vulcânica. Então, por que alguém viveria perto de um vulcão? Primeiramente, todo aquele material que foi atirado do vulcão produz um solo com muitos nutrientes, um solo muito fertilizado. Então, é excelente para o cultivo. Muitas cidades foram construídas perto de vulcões antes que as pessoas percebessem que as montanhas por perto eram, na verdade, vulcões. Porque alguns vulcões podem passar centenas de anos sem entrar em erupção. Então, Seattle, vista aqui, é construída nas proximidades de um vulcão. E se eles tivessem tido conhecimento que era perto assim de um vulcão, eles poderiam ter construído a cidade deles um pouco mais longe. E então vulcões podem nos dar arredores muito bonitos. O Rio de Janeiro, na verdade, tem um antigo e extinto, então não há preocupações de ele entrar em erupção. O vulcão, ou o que pensamos ser um vulcão dentro do perímetro da cidade, o vulcão que está aí no Rio, é tão antigo que agora é extinto. E a maior parte foi levada pela erosão. E, na verdade, restou tão pouco que há algum debate sobre se aquele vulcão ainda existe, ou se chegou a existir. Mas temos uma boa ideia de que está lá sim. Agora, será que a minha casa aqui em Vancouver vai ser destruída por um vulcão? Será que eu tenho que ficar acordado tarde da noite me preocupando sobre algum vulcão? Bem, não. Aqui estou eu em Vancouver. Se um vulcão de escudo fosse entrar em erupção no museu, teria uma área bem pequena de destruição intensa. Teria uma área moderada de destruição moderada e uma grande área de destruição leve. Mas se um extratovulcão fosse entrar em erupção, então, novamente, os pontudos, o tipo que, na verdade, temos nessa parte do mundo, teria uma grande área de destruição intensa, uma pequena área de destruição moderada e uma grande área de destruição leve, porque seria material como cinzas e poeira. E eu não tenho que me preocupar, porque nenhum dos vulcões que temos nessa parte do mundo está próximo o suficiente de Vancouver para destruí-la. O vulcão mais poderoso seria o Monte Baker, e você pode ver que o Monte Baker estava ativo relativamente recente, mas não tem estado ativo toda hora em um longo prazo. Então, os vulcões mais próximos não estão próximos o suficiente para destruir esta cidade. Ok, então esse é o final da apresentação. Alguém tem alguma pergunta?